Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da obra Livro dos Médiuns de Kardec. É um prazer estar com vocês. Vou fazer aquele preparo inicial da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. E a mensagem de hoje é missão. Hoje quero lhes falar sobre missão. Desde a infância são delineados os caminhos a serem seguidos. É necessário o preparo para que a missão a que viemos seja cumprida. Mas que missão é essa? Trazemos conosco, introjetada em nossos espíritos, a forma de conduzirmos nossas vidas. Chamamos a isso destino. Mas se assim fosse, se tudo já tivesse traçado, que participação teríamos na caminhada? Cabe a cada um a decisão do cumprimento de sua missão. É necessário aprender, é necessário praticar, persistir no desempenho de suas atividades. O professor, que missão importante! Aquele que se dedica a ilustrar, a abrir as mentes, a desenvolver faculdades trazidas desde o momento do nascimento. Como devemos valorizar sua missão? O médico, a enfermeira e principalmente os atendentes, que missão tão grande! Quanto alívio trazem, até mesmo só com suas presenças. A missão dos pais, responsáveis pela conduta e condução da vida de seus filhos. Essa é uma missão decisiva para que o ser humano cresça seguindo os preceitos do respeito ao próximo, de amor fraternal, da preservação da saúde, da amizade. Reflitam sobre o papel dos pais na sociedade e nos primeiros ensinamentos sobre a vida, a natureza, sobre o que significa Deus. Desde os primórdios da humanidade, entre os animais e os homens, o sentimento de amor filial é intenso. Exemplo maior que os pássaros resguardando, alimentando seus filhotes. É de natureza divina esse sentimento. A missão dos pregadores, sacerdotes, tão cheia de sacrifícios, tão carregada de abnegação, tantas vezes tão incompreendida, como é importante. A evangelização deveu-se ao trabalho passado de geração em geração, a começar pelos apóstolos. Tomem para vocês também a missão de expandir os ensinamentos, de espalhar a caridade, de ajudar seu próximo, de praticar a caridade desde a hora em que acordam. A missão dos médiuns, responsáveis pela recepção e divulgação das mensagens dos espíritos iluminados, que missão tão linda! Espíritos superiores precisam de receptáculos para suas mensagens. Todos podem, nas diversas formas de mediunidade, vidência, intuição, transmissão de energia através dos passes, renovadores e curadores, ajudar seu próximo a cumprirem suas missões. Cada um, mesmo os mais humildes, que não tiveram a oportunidade de estudar, podem, com seus exemplos e suas palavras e atos, cumprir sua missão. Queiram se modificar, queiram deixar a inércia de lado, deixem a vaidade, o orgulho negativo e sintam o orgulho, a satisfação de doar um pouco daquilo que o outro necessita. Que missão tão linda foi a de Jesus na terra! Sua infinita bondade fez com que muitos o seguissem no caminho. Francisco de Assis foi tocado por essa bondade, seu coração encheu-se de alegria ao divulgar seus ensinamentos. As aparições de Maria, em todos os cantos da terra, têm a missão de divulgar a paz. Suas mensagens são constantes e muitas vezes não divulgadas, por questões de religião, mas são cheias de amor, de esperança, de luz. Cumpram suas missões, colaborem sempre, doem o que puderem, sejam felizes. Esse estado de felicidade é importante para que recebam a energia que emana do alto. Fiquem na paz de Jesus, de Maria, das falanges aqui presentes, de São Francisco de Assis. Então, depois dessa bela mensagem, vamos unir nossos pensamentos para a nossa oração, agradecendo a Deus, a Jesus,
a todos os espíritos que nos acompanham, agradecendo por estarmos juntos nesse estudo, que abençoe nossos lares, nossos entes queridos, principalmente aqueles que estão doentes, que mentalizamos agora, que nos deem força para seguirmos em frente, adquirindo conhecimentos, as virtudes, aqueles tesouros do céu que Jesus nos falou, e que tenhamos a certeza que somos muito amados, que possamos sentir sempre esse amor, e agradecemos muito a Jesus e as suas falanges espirituais que nos envolvem neste momento em muita luz, os nossos lares e nossos familiares. Obrigado por tudo, graças a Deus. Bem, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui no estudo do Livro dos Médiuns e agora nós vamos para o capítulo 28 do charlatanismo e do embuste. Puxa vida, tem que falar disso, hein? Do charlatanismo e do embuste. Muitas pessoas, muitos historiadores duvidam até da vinda de Jesus, se Jesus realmente existiu historicamente. O que eu acho incrível, porque o seu evangelho é a prova mais sublime da passagem de alguém que marcou a história. A história não foi dividida antes e depois de Cristo a troco de nada. É óbvio que ele esteve entre nós, que ele está entre nós espiritualmente, e as mensagens que nós recebemos ao longo do tempo, da história, que forma a própria Bíblia, porque a Bíblia é uma coletânea de histórias. O Velho Testamento é a Bíblia dos judeus, a Torá, com os 5 livros básicos. E o Novo Testamento tem como base os 4 evangelhos canônicos, aqueles que foram escolhidos, e as epístolas de Paulo e outras passagens. Mas toda a Bíblia é baseada em mensagens espirituais. A Bíblia não foi escrita da cabeça de um grande homem que, muito inteligente, transcreveu aquele livro. Todos os relatos da Bíblia se referem a fatos extraordinários, a profetas, a fenômenos mediúnicos, a informações de anjos, a vinda de um Messias que veio de Deus, é toda espiritual. Então, se nós formos ver a mensagem que Kardec nos deixou, ela é toda espiritual. Ela não é diferente daquilo que consta na Bíblia. O Alcorão foi escrito como o Espírito, que é o anjo Gabriel, apareceu a Muhammad, a Maomé, que naquele momento estava numa gruta, em retiro, e ele começa a ditar o Alcorão para Maomé. O Alcorão é uma obra mediúnica. Não tem diferença de como foi compilada a doutrina espírita. A diferença é o método científico que Kardec usou quando ele começou a estudar os fenômenos que aconteciam na França. E eu queria aproveitar, já que esse assunto até meio chato, né? Charlatanismo, embuste, e relembrar algumas coisas referentes ao trabalho que Kardec fez, que eu anotei aqui. Kardec, que não tinha esse nome, era Hippolyte Denisard Rivaio, seu nome, era casado com Amélie Gabrielle Baudet. A Amélie era 9 anos mais velha que Kardec. Antes de casar com Kardec, Amélie tinha 3 livros publicados. Contos Primaveris, de 1825, vocês sabiam disso? Noções de Desenho, de 1826, e O Essencial das Belas Artes, de 1825. Dizem que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Então, Amélie, ela era uma mulher culta, deu muita sustentação ao trabalho de seu marido, porque não foi fácil o que eles passaram, e ela firme ao lado dele. E depois que ele desencarna,
ela continua dando suporte na Revista Espírita. Bom, eles se casaram em 1832, não tiveram filhos, mas dedicaram a sua vida a instruir os filhos dos outros, em escolas privadas e instituições públicas. O nosso professor Rivail, que tinha vários livros publicados, também um homem superculto, famoso na Europa, ele estudou por 30 anos o magnetismo do médico alemão Franz Anton Mesmer, que nos traz os princípios do passe da água magnetizada ou fluidificada, ou seja, antes de Kardec imaginar que ele presenciaria o que ele presenciou, os fenômenos espirituais de efeitos físicos, ele já se interessava por assuntos fora do nível daqueles assuntos que eram discutidos na Europa. Quando ele foi convencido a conhecer o fenômeno das mesas girantes, ele observou aqueles fenômenos, que a princípio ele era cético para aquilo, viu que ali tinha alguma coisa diferente, um princípio inteligente por trás, e ele foi apresentado a duas meninas mesmo, Caroline Baudin, de 16 anos, e Julie Baudin, de 14 anos. E foi com essas meninas que Kardec começou a investigar aqueles fenômenos. Boa parte do que está na obra, na doutrina espírita, começou com duas meninas, viu, de 16 e 14 anos. E qual é a importância disso? São duas meninas que não tinham experiência de vida e conhecimento suficiente para dar determinadas respostas. E, sabiamente, Kardec, então, trabalhou muito com essas duas meninas, não foram as únicas. Kardec seguia o método de Pestalozzi, que é observar, comparar e julgar. Essa regra que constantemente segui, diz Kardec. E ele fez isso o tempo todo. Por exemplo, ele fazia uma pergunta para médium, ele obtinha a resposta. Ele mesmo julgava aquela resposta, mas ele pegava essa pergunta, fazia para outro médium que não conhecia essa, checava a resposta. Se vem da espiritualidade maior, se o que ele estava fazendo tinha um propósito nobre, as respostas tinham que coincidir. E assim ele ficava fazendo verificações constantes, observava, comparava e julgava. A princípio, as médias mais usadas foram a senhora de Planemazon e a Caroline e a Julie Baudin. A princípio, muitas das manifestações, através delas, vinham pelo espírito Zéfiro, com esse nome, e depois do seu espírito familiar, que se apresenta a eles dizendo que podia ser chamado de a verdade. Depois, a outra médium que foi muito importante, inclusive para complementar o Livro dos Espíritos, é a Ruth Jaffé e depois Hermance Dufour. A Hermance Dufour é que praticamente... Porque Kardec fez o Livro dos Espíritos em duas partes. Vamos falar disso já. A missão de Kardec. Em 30 de abril de 1856, esse espírito que se apresentava como espírito de verdade deu um grande susto em Kardec, né? A sexta, porque a princípio a médium não psicografava direto, nem sempre, era a sextinha escrevendo, e de repente a sexta se volta para Kardec, assim mesmo, apontando para ele. E escreveu assim: quanto a ti, Rivail, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. E aí Kardec estava tomando ciência de que tudo aquilo que ele estava compilando, aquela codificação, dizia a respeito ao que Jesus tinha prometido, o Consolador, que ele iria enviar mais tarde. Jesus diz assim: muitas das coisas que eu estou explicando vocês não entendem, e muitas outras eu teria que explicar que vocês também não compreenderiam. Por isso rogarei ao meu Pai para mais tarde enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vos revelará todas as coisas e vos fará relembrar tudo que eu tenho dito. Então esse Espírito que se manifesta como sendo a verdade
Depois, Kardec, associando tudo que existe nos evangelhos e pela revelação desse espírito e de outros, toma ciência de que ele estava compilando simplesmente o Consolador que Jesus havia prometido. Ou seja, Jesus estava por trás. Por isso ele se assustou. Bom, a primeira publicação do Livro dos Espíritos tinha apenas 501 questões. E Kardec, quando estava compilando essa obra, ele se viu de frente de um problema. Ele tinha que dar nome à nova doutrina e tinha que assinar a obra. Então ele dá o nome à obra de Estudo do Espírito, ou seja, Espiritismo. E é assim que começa o Espiritismo. É uma ciência de pesquisa, de observação. Pesquisa de quê? É o estudo do Espírito. E quando ele assina, o Zéfiro, esse espírito se manifestava com ele, informa a ele que ele tivera uma encarnação no passado como um sacerdote druida, onde ele teve o nome Allan Kardec. Então ele usa esse nome, agora um pseudônimo, e ao invés de assinar a sua obra como Hipólito Leônidas de Sá Rivaio, porque ele era muito conhecido e tinha muitos livros publicados, ele assina como Allan Kardec. E é o nome dele, só que de outra vida. É o nome do espírito, que já teve uma existência, então ele não estava mentindo, ele também era Allan Kardec. O que dá um colorido especial, não é? Ao Livro dos Espíritos, quando ele assina como Allan Kardec. Bom, em 18 de abril de 1857, 1.500 exemplares do Livro dos Espíritos começam a ser vendidos por 3 francos cada um. A segunda edição, porque a primeira foi de 501 questões, teria 1.019 perguntas. E a nova médium seria a senhora Hermance Dufour, senhorita, então com 16 anos. Então, boa parte do que foi codificado, sempre fazendo comparação com outros médiuns, veio através de 3 meninas. Viu? Vocês que são mulheres, a base da doutrina espírita veio por 3 meninas, de 14 e 16 anos. Uma de 14 anos e 2 de 16 anos. E começa a fazer parte, então, da codificação um espírito que era ligado à Hermance Dufour e que passa a ser ligado a Kardec, que se identifica como Luís, o São Luís. E só para encerrar essa parte assim histórica, e eu estou falando isso porque como o capítulo é sobre embustes, fraudes, coisas desse tipo, procurem estudar a história do Espiritismo. E vocês vão ficar completamente sem dúvidas e vão admirar bastante esse nosso irmão Hipólito Leônidas de Sá Rivaio, nosso Allan Kardec. Então, a primeira impressão da segunda edição aconteceu em 1860. E é o elo histórico entre a publicação da primeira edição, de 1857, contendo 501 questões e 3 livros, ou 3 partes. E a referida segunda impressão, da segunda edição, considerável, definitiva, de 1860, né? Essa primeira impressão da segunda edição tinha 4 livros ou 4 partes, inteiramente refundida e aumentada consideravelmente, com essas atuais 1.019 questões. Então, é isso que eu queria falar um pouquinho sobre a história de Kardec, das médiuns. Existem obras que relatam sobre isso. Foi um trabalho muito sério. Saindo do tempo de Kardec, nós temos o trabalho de Chico Xavier. Se teve alguém que foi observado por todos os cantos, foi o Chico Xavier. Ele psicografava na frente das pessoas a maior parte do tempo. Muitas vezes Chico psicografava livros em 2, 3 dias. Existem obras-primas, como Paulo e Estevão, obras complexas de cunho científico, como Evolução em 2 Mundos. Mas a primeira obra dele foi Parnaso de Além Túmulo.
E o Parnaso de Além Túmulo tem uma particularidade que eu já citei antes. São poesias, poemas de vários autores espirituais. E uma poesia como um quadro, como se fosse uma impressão digital. Então um crítico vai ler e vai dizer, isso aqui é o estilo de fulano. E a primeira obra é assim para meter o pé na porta, né? É uma obra com várias poesias. Algo que seria facilmente verificável. E o estilo era inteiramente daqueles autores que se manifestavam, ou seja, uma coisa fantástica. Bom, eu vou ler aqui um trechinho, então, no item 304, do capítulo 28. E eu peço que vocês leiam, sempre peço que leiam os capítulos completos, mesmo que eu pule alguma coisa, isso para quem quiser realmente estudar, não ficar dependendo apenas desse estudo aqui, que é para direcionar, é para tirar dúvidas, não deixem de ler. Então, 304. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos, desde logo, que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício. Muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médiuns. E este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices. Não há charlatanismo desinteressado. Nisso aqui Kardec está muito certo. Não há charlatanismo desinteressado. E eu tenho falado muitas vezes aqui, repetidamente, sobre como acontecem as reuniões mediúnicas na casa espírita, onde um grupo fechado, só aquelas pessoas se reúnem no determinado dia e horário, sempre, sacrificando seus afazeres, se privando de alimentação, porque precisam estar sem uma alimentação pesada, gastando seu tempo para se reunirem numa sala fechada, onde o que é dito ali não vai ficar sendo exposto, não é do conhecimento das pessoas, para receber os espíritos e ajudá-los. Principalmente receber espíritos sofredores que chegam algumas vezes a fazer o médium passar mal. Alguém faria isso como charlatanismo para enganar quem? Se é uma reunião fechada, que não é divulgada, né? Então, não há charlatanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embusto sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita? Se é de constituir motivo de suspeição o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer, pois, que seja, poderia ter real aptidão e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se neste caso é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Quando a gente fala de mediunidade, principalmente das obras espíritas, há uma produção tem um conteúdo. A qualidade do conteúdo é o que importa. Quando Chico Xavier psicografou, por exemplo, a série A Vida do Mundo Espiritual, através de André Luiz, aquilo ali tem uma sequência. Se aquilo viesse da cabeça de Chico Xavier, seria uma obra-prima. Se Paulo Estevão viesse da cabeça de Chico Xavier, seria uma obra-prima, digna de um prêmio Nobel de Literatura. Se Evolução em Dois Mundos viesse da cabeça de Chico Xavier, seria uma tremenda obra científica, porque une a ciência que nós conhecemos com a ciência que nós não conhecemos do mundo espiritual. E fala da evolução em dois mundos, no plano físico e espiritual.
Se isso viesse da cabeça de Chico Xavier, ele seria um gênio. E se isso viesse da cabeça de Chico Xavier, por que ele não ganhar dinheiro com isso? Por que ele desinteressadamente doou essas obras que se transformaram em recursos para construir a gráfica da FEB, para obras de caridade, do jeito que ele veio ao mundo, numa casinha simples e pobre, Chico Xavier deixou o mundo numa casinha simples e pobre. Se ele ganhasse R$1 por cada uma obra dele, ele produziu obras que geraram milhões e milhões e milhões de livros em vários idiomas. Ele estaria rico. Vou repetir aqui. Não há charlatanismo desinteressado. Dona Ivone Pereira, mesma coisa. Nosso Divaldo Franco, a mesma coisa. Os recursos arrecadados são para a caridade. A Casa do Caminho, do nosso Divaldo, é construída com recursos arrecadados das obras mediúnicas. Mas vejam o tamanho dessa obra. E nas casas espíritas, onde não há preocupação de gerar obras, a preocupação é ajudar os espíritos sofredores e ajudar as próprias pessoas da casa, não há charlatanismo desinteressado. Então as pessoas estão ali por missão, por dedicação, por amor. Não para ficarem famosas, não para vender livros, porque as casas espíritas não produzem livros. É um trabalho junto à espiritualidade para, vamos botar entre aspas aqui, viu, gente? Expulsar os demônios, para ajudar os obsidiados. É um trabalho de amor. Eu vou dar uma pausa aqui para passar um trechinho de um filme de 3 minutos e 45 segundos. Um filme que todo mundo deve ter visto, se não viram, vejam. É um filme muito bem feito. O título é Chico Xavier. É a história do Chico Xavier. E num determinado momento vão 2 repórteres, eles realmente eram repórteres. Um deles era francês e o outro se disfarça como sendo um americano. E eles queriam pegar o, entre aspas, capial mineiro, o Chico Xavier, né? Disfarçados, como se fossem pessoas de fora do país e queriam ver aqueles fenômenos. E eles voltam para a redação da revista O Cruzeiro, estavam ali extasiados, alegres, porque afinal de contas, para eles, tinham conseguido enganar o Chico Xavier. Como? Porque se Chico Xavier realmente recebesse um espírito, Emmanuel, ele seria alertado de que, olha, esses 2 caras aí são 2 embusteiros. Vamos ver o que acontece, para quem não lembra? Então assistam esse vídeo de 3 minutos e 45 segundos e voltamos já já. Você toca piano? Você joga piano? Ah, quem me dera, é presente. Eu não tenho tempo de aprender, ainda mais de tocar. Um presentinho para os jornalistas. Merci beaucoup. Thank you so much, sir. Incroyable. Thanks a lot. Jean, ask him. Oh, sim. A gente quer propor questões para psicografia, se for possível. Sim. A socialização do sistema monetário, tendo por base certa porcentagem de exportação de cada país, conseguiria, pela visão, naquela base, regular o fenômeno da troca? Please answer in English. Have your spirits any power upon the First of future all, of we our are all alive. These lives are only in different levels that sometimes intercept each other. How and why did we get here? What processes had to take place for this to happen? And when as Gêmeos defendeu a ideia da evolução com base em observações vindas das mais diversas áreas. Vous avez eu des contacts avec les esprits des personnalités de la littérature française, comme par exemple Molière? Le quadrillage existe. Nous avons des auteurs qui l'ont déjà fait. Les lignes qui rejoignent ces... Então, Chico, Tudo certinho? Como se diz, nossos amigos aqui me deram um verdadeiro couro.
Aqui, David! Chico mostra livros dos escritores que depois, coincidentemente, psicografou. Legenda. Que maravilha, Jean. E essa outra? Olha, Jean. E olha aqui. Linda essa, olha. Abertura do reportagem. Ótimo, ótimo. Vem cá, olha aqui. Olha isso aqui. Parece ser Um homem que busca uma vida de sacrifícios como a dos santos. Entretanto, sua vaidade nas fotos é evidente. E mais importante, nossa entrevista foi fruto de uma farsa. Isso mesmo, uma farsa como Chico Xavier também pode ser. um pouco forte, não? Se esse guia existisse, não tinha deixado a gente enganar esses capiaus desse jeito, né? Você já abriu o livro que o Chico deu pra gente? Aqui. Pronto. Terminei. Olha isso. Quem fez isso? Sei lá. A gente fez tudo certo. O senhor, leitor amigo, chegará ao fim destas linhas sem obter a resposta que há tanto tempo espera. Os repórteres eram Jean Manzon e Davi Nasser, muitíssimo conhecidos até hoje. Davi Nasser tem toda uma história aí no jornalismo. E então eles vão lá com esse intuito de desmascarar esse médium que estava no início, né, do seu trabalho. E eles fazem toda aquela encenação, fazem perguntas dificílimas que estão aí registradas, isso é real, e eles deveriam ficar surpreendidos com as respostas, porque afinal de contas as respostas que foram dadas até em inglês, em francês, e questões complexas. Mas a preocupação deles era desmascarar. Eu acho que eles estavam tão cegos nesse objetivo. E às vezes a pessoa fica cega mesmo, porque não analisa bem o que está acontecendo na frente deles. Ou seja, eles foram brindados com a presença do maior médium que se tem notícia, de um espírito muito iluminado, que ainda será reconhecido na história da Terra, podem ter certeza disso, que as obras de Kardec, mas eu estou falando aqui especificamente de Chico Xavier, serão estudadas no futuro de forma muito mais intensa do que já são estudadas por muitos brasileiros. E eles voltam então para a redação da revista O Cruzeiro no Rio e começam lá a datilografar, né, na época, máquina de escrever, o artigo que iria ser lançado da revista O Cruzeiro, até que um deles pega um dos livros que foram doados, o Parnaso Além Túmulo, e abre o livro. E tinha dedicatória ao amigo Davi Nasser, oferece Emmanuel, né? E a outra, o Jean Manzon, também. E eles ficam, vão ao chão, né? Porque, afinal de contas, Chico sabia quem eles eram, Emmanuel sabia quem eles eram, né? E eles ficam totalmente desconcertados e não puderam falar nada a respeito de embuste, de fraude. Eles foram desmascarados pela espiritualidade. Mas eu repito, é sempre no conteúdo da obra que se deve focar. Porque nós estudamos naquele capítulo aqui do Livro dos Médiuns, da identidade dos espíritos, que o que importa é a mensagem que o espírito traz. Então, se um espírito se diz ligado à ciência,
e se propõe a nos trazer assuntos científicos, o conteúdo tem que ser científico e tem que ser algo que nos faça pensar, que nos sensibilize. Se o assunto for de ordem moral, se é um espírito se dizendo a alguém de ordem mais elevada, aquele conteúdo tem que ser de ordem moral elevada e nos fazer raciocinar. E toda obra de Chico Xavier, psicografada por ele, tem elevadíssimo conteúdo filosófico, moral, científico, e é isso que importa. Se tudo saísse da cabeça do Chico Xavier, o Brasil poderia dizer que teve o maior gênio da história. E Chico Xavier, na sua simplicidade, na sua humildade, deixou essas obras e agora trabalha por nós no plano espiritual, nesse momento de transição. Outro detalhe, só para complementar, me veio à mente, porque alguém que não conheça a vida de Chico Xavier pode achar assim que tinha uma equipe por trás. Teria que ser grandes escritores. E como que teria uma equipe se muitas obras foram psicografadas na frente das pessoas? Se Chico estava sempre cercado de gente, né? Varava madrugadas, deixando bilhetes, cartas, principalmente para mães que tinham perdido seus filhos, pessoas que perderam seus entes queridos. Então, Chico foi observado, acompanhado o tempo todo. E se tivesse uma equipe, essa equipe seria magnífica. E essa equipe nunca apareceu, né? E também não há charlatanismo desinteressado. Então, nós teríamos um grupo de escritores maravilhosos produzindo obras para a caridade e de forma desinteressada. Mas essa hipótese não existe, porque Chico, como eu disse e repito, psicografava na frente de todo mundo. Bom, item 314, fraudes espíritas. Eu vou pegar só um trechinho aqui. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os fenômenos produzidos. Fundam-se em que os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, para quem não desconhece os segredos, onde concluem que os médios não passam de escamoteadores. Então, nós temos os fenômenos físicos que, principalmente hoje, com a tecnologia, poderia-se fazer fraudes. Mas, eu repito, as pessoas que participaram décadas atrás de trabalhos, por exemplo, na casa do Peixotinho, onde médiuns se materializavam, eram pessoas que também tinham conhecimento, tinham vivência, e os fenômenos eram claros, né? Narrado inclusive pelas filhas e pelo filho do Peixotinho. Aqui no Rio de Janeiro, no Frei Luís, fenômeno de materialização, cirurgias acompanhadas por grupos de médicos, trabalhos que já foram acompanhados por cientistas do exterior, porque não achem vocês que esses trabalhos não possam ser conhecidos lá fora do Brasil, e até que nós não tenhamos recebido visitas de técnicos, de cientistas, recebemos sim, tá? E muitos desses fenômenos que nós chamamos espirituais são reproduzidos fora do Brasil também. Chico Xavier foi analisado pela NASA, inclusive a aura dele, onde foi constatado que a aura de Chico Xavier alcança 20, 30 metros, enquanto uma pessoa comum, 2, 3 centímetros. Então, existem constatações. Hoje, universidades estudam o espírito. A coisa está saindo do âmbito de pessoas que apenas trabalham com desprendimento para uma pesquisa séria. No Brasil, nós temos a AME, Associação Médico Espírita, que usa toda a tecnologia, todos os instrumentos para a análise da mediunidade, dos fenômenos espirituais. Enfim, hoje, espiritismo também é ciência prática de pesquisa. E creio eu até que deveria ser mais pesquisado. No item 315, de todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos, por motivos que convém considerar.
E ele vai fazer aqui uma série de observações a respeito dos fenômenos físicos. Uma coisa é se mexer, batidas, principalmente hoje, repito, com a tecnologia, poderia ser fraudado isso. Mas no tempo de Kardec seria mais difícil. Porém, mesmo no tempo de Kardec, grandes nomes, grandes cientistas como William Crookes pesquisaram tudo o que Kardec fez. E aquelas batidas traziam respostas, e as respostas eram inteligentes. E o que importa era o teor da resposta. Depois nós tivemos a psicografia, a psicofonia, e isso vai continuar, porque a mediunidade faz parte do ser humano. Então, que nós tivemos embusteiros, enganadores, é lógico que teve. O ser humano é assim, né? E até hoje, pessoas que usam não só a mediunidade, mas a religião para enriquecer. São os embusteiros modernos, para fazer curas, fenômenos que nem sempre são reais. Agora, quem está checando? Quem checou como Kardec? E nas casas espíritas, onde fazemos as cirurgias espirituais, qual é o interesse em fazer isso, né? Então, nós temos que considerar que os fenômenos espirituais são uma realidade. A mediunidade já é estudada. Inclusive, tem um médico da USP, o Dr. Sérgio Felipe, bem conhecido, com vários vídeos, que estuda a glândula pineal, que é citada como sendo a glândula, o principal elemento no nosso corpo físico, que é como se fosse uma anteninha que a gente tem no meio do cérebro, que é responsável pela recepção de ondas mais sutis, e se atribui, segundo esse estudo do Sérgio Felipe, aos cristais de apatita que nós temos nessa glândula. E a apatita é o único mineral metabolizado pelo nosso organismo que forma os nossos dentes, o esmalte dos dentes. Então, quem tenha mais cristais de apatita, vamos dizer que tem uma anteninha mais potente, e isso é mediunidade, porque todo mundo tem mediunidade. Todos são médiuns, porque todos recebem, têm pelo menos a intuição, que é uma mediunidade. E mediunidade não tão ostensiva, mas mais leve, como sentir odores, cheiros de flores, perfumes, sentir a presença. E nós assistimos isso nos animais, gatos e cachorros são muito sensíveis à presença dos espíritos. Às vezes miam, latem para a parede, se arrepiam. E nós temos inúmeros relatos na história. E repito, se não fosse a mediunidade, nós não teríamos a Bíblia, nós não teríamos o Novo Testamento, nós não teríamos a base de todas as religiões. E falar de fenômenos mediúnicos é falar de fenômenos que envolvem manipulação de fluidos, a projeção do pensamento, da vontade, que hoje são assuntos da ciência. Eu acredito que nesse século XXI, não só o estudo do cérebro físico, mas o estudo da mente vai ser algo em que nós vamos nos aprofundar cada vez mais. Então, vamos separar o que é sério do que não é sério. A doutrina espírita foi codificada de forma muito séria, e aí o grande mérito de Allan Kardec e médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, são um selo de qualidade, ISO 9000 da mediunidade. Eu peço que vocês leiam esse capítulo 28, porque ele é autoexplicativo, talvez fosse um pouco maçante se eu fosse ler item por item. A ideia do capítulo eu já dei para vocês. Confiem em determinados médiuns, mas façam o que Kardec fez. Sempre observem, principalmente com a internet, certas mensagens que chegam. Será que aquela mensagem foi enviada por fulano mesmo? Verifiquem o teor da mensagem, se é profundo, se choca positivamente, se emociona, não é? Porque tem muitos embusteiros na internet. Existem muitas fake mensagens na internet. Então, cuidado com isso. Procurem autores conhecidos, sérios, obras sérias,
para vocês não serem enganados, né? Então, é esse o recado que eu queria dar. E vejam esses filmes Chico Xavier, que vocês vão ver na história do Chico Xavier o que é mediunidade, o que é seriedade, o que é sacrifício, o que é missão, o que é amor. Ali é zero fraude, zero embuste. Tentaram de tudo, mas Chico Xavier é esse fenômeno que nos deixou até hoje contabilizadas cerca de 530 obras, e existem outras que serão, porque ele deixou muito material, e tem um grupo que cuida desse material e está colocando esse material para ser publicado. Mas eu agradeço a atenção de todos vocês. Enviem suas dúvidas pelo e-mail contato@map.org.br, assunto Livro dos Médiuns, ou aí pelos comentários. Agradeço muito a vocês que deixam seus comentários, as pessoas novas, por favor, se puder, deixem nos comentários de onde vocês são, tá bom? Isso sempre nos ajuda a ter uma ideia de quem nos assistem. Vocês podem trocar ideias também sobre o estudo, trocarem e-mails, aí é com vocês. Mas aproveitem esse estudo. E o Livro dos Médiuns, nós já estamos chegando ao final dele. Daqui a um tempo vai ser anunciada o que vai substituir no horário o Livro dos Médiuns. Nós temos algumas ideias, estamos conversando e podem ter certeza que vem muita coisa boa por aí, inclusive com relação à mediunidade. Mas o estudo da obra em si, com esse embasamento para vocês lerem, tirarem dúvidas, vai ficar sempre registrado aí para a consulta de todos. Então, obrigado pela atenção, que Jesus abençoe a todos, ilumine os lares, tenham muita força nessa fase de pandemia que ainda vivemos. Não se esqueçam de que Jesus está no leme, tá bem? E é na dificuldade que a gente mostra a nossa força. Sejam fortes, tenham fé. Um grande beijo para todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.